A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Nesta manhã nós estamos aqui incansavelmente para estudar com você mais uma porção da gloriosa palavra do Senhor Jesus. E eu vou pôr no ar nessa manhã esse vídeo com o tema A Encarnação de Jesus. Existe aí mundo afora centenas e centenas e milhares de pessoas que não aceitam a encarnação de Jesus, que não aceitam Jesus como seu Salvador. Carregam sim a Bíblia Sagrada, carregam, participam de igrejas, estão na igreja, mas nunca estiveram em Cristo. E só os que estão enxertados em Cristo é que vão subir no momento em que a trombeta soar, ou no momento em que a morte chegar, a morte física, né? Porque todos nós estamos na fila e uma hora pode chegar a minha senha ou a tua senha, a tua ou a minha. E nós sermos chamados à eternidade. Ou, para qualquer momento, estamos aguardando a trombeta soar e nós subirmos às mansões celestiais. Mas subirão sim só os enxertados em Cristo Jesus, só aqueles que estão inscritos no livro da vida. Então vamos estudar nessa manhã sobre a encarnação do Senhor Jesus. O texto áureo se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, que nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este homem veio para testemunho, para testificar-se da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo inteiro foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E o mundo inteiro foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de poder e graça. E o Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, humanos. Ele passou por aqui durante 33 anos e ele foi 100% Deus e 100% homem. Então, eu separei alguns respaldos bíblicos para que você venha estudar aí na tua casa, tá bom? A encarnação de Jesus. Ato em que Deus se fez homem, unindo a natureza divina à humana. O Verbo era Deus e se fez carne. Evangelho de João 1 ao 14, nós acabamos de ler. Apocalipse 19, 13. Jesus Cristo é Deus. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos
e o príncipe dos reis da terra. A primeira carta de João 1 e 2 diz assim: a palavra da vida nos foi manifestada através do Filho de Deus. Aqui, irmãos, a condição de filho, porque o Filho de Deus, como está no Evangelho de João 3,16. Por que essa condição de filho? Porque eu pergunto para você aí, todos que estão me olhando agora e ouvindo essa palavra, quem dentre vocês daria um filho teu para morrer numa cruz em favor de alguém, para perdão de alguém? Se você for capaz, levante a sua mão aí e diga para o Senhor: eu daria. Porque eu, Irene, não daria jamais um filho meu para morrer por alguém. Então, o Senhor Jesus, que era Deus Espírito ainda, encarnou-se e desceu aqui e fez um Cristo. Então, levou esse Cristo, Jesus Cristo, a carne. Ele gerou a carne lá no ventre da jovem Maria. Evangelho de Mateus, capítulo 1. 1:22. Não temas, José, receber a Maria, porque o que nela está gerado não vai ser, não era um projeto, está gerado, é do Espírito. Então ali estava sendo gerado o Cristo Jesus. Jesus gerando o Cristo, a parte carne, para levar a cruz do Calvário para um sacrifício vivo por tua causa e por minha causa. No 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, que Jesus Cristo, homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Viu? Não existe outro e não existe outra porta. E Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só esta vez, irmãos, é a única vez, é a única porta, é o único Deus. É a única oportunidade do ser humano morar nas mansões celestiais, passando pelo arrependimento verdadeiro, pelo profundo arrependimento, pela profunda confissão de pecado e confessando o nome de Jesus como o único Deus e verdadeiro Deus. Primeira carta de João 5:20. Primeira carta de João 5:7, capítulo 5, versículo 7, diz assim: o Pai, a Palavra e o Espírito, estes três são um. O Pai nós vamos encontrar lá em Isaías, capítulo 7:14 e capítulo 9. E nós vamos comparar com Mateus, o Evangelho de Mateus 1:23. Nós vamos encontrar o Pai, que é o próprio Jesus. Ô irmãos, não tem como escapar disso daqui. A humanidade não tem como ela escapar disso aqui e se negar e falar outra coisa, ou dizer algo que não está na Bíblia Sagrada. Irmãos, o juízo final vai acontecer, tá bom? Tiago, capítulo 1:22 diz assim: e sede cumpridores da palavra. É necessário viver aquilo que se prega. É necessário viver, irmãos, aquilo que se prega. Viu? Você tem que ler, é necessário que você leia, aprenda, entenda, confesse a palavra do Senhor Jesus, confesse o nome do Senhor Jesus e diga: Senhor, eu aceito. Eu aceito o Senhor como o meu supremo, único e suficiente Salvador e quero passar pelo batismo no teu nome. Apocalipse 22:19. E se alguém tirar alguma palavra desse livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. É o que eu acabei de falar aqui agora há pouco. O juízo vai acontecer, viu, queridos? Então procure estar do lado de Jesus, não do lado contrário, porque o juízo vai acontecer.
Evangelho de João 10:30 diz assim: eu e o Pai somos um. Ele disse ele mesmo, eu, na primeira pessoa do singular, e o Pai somos um. Efésios 2:15, na sua carne desfez a inimizade. Colossenses 1:22-23, no corpo da sua carne pela morte. 1 Timóteo 3:16, aquele que se manifestou em carne. Na primeira carta de Pedro, diz assim, capítulo 4:1, Cristo padeceu por nós na carne. Na primeira carta de João 4:2-3, diz assim, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne. Na segunda carta de João, versículo 7, porque ela tem um capítulo somente, diz assim, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Então, irmãos, eu deixo as reticências por sua conta, tá? Por conta de vocês, porque eu não posso escrever os versículos inteiros, porque o vídeo não cabe, tá bom? Vamos estudar a palavra do Senhor nessa última hora. A igreja está na terra. A igreja está pregando a palavra do Senhor Jesus. E a igreja ainda está na terra. E esse é o momento de nós aprendermos acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e Mestre, o nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é o momento de aprendermos e confessarmos o seu nome e passar pelo batismo em nome de Jesus para perdão dos pecados. Eu faço a questão de falar devagarinho para que não haja engano, para perdão, o batismo em nome de Jesus. Atos 2:38, o batismo em nome de Jesus para perdão dos pecados. Viu, queridos? É só dessa forma que entraremos nas mansões celestiais. O ser humano só entrará nas mansões celestiais após a confissão do nome de Jesus e o batismo em nome de Jesus. Aí sim, ele está enxertado em Cristo. Viu? Olha aí os sinais, olha aí que Jesus está às portas. O Senhor está retornando a essa terra para levar a sua noiva. Nós sabemos que o retorno de Cristo se dará de duas formas. Dois acontecimentos na segunda vinda de Cristo. O primeiro acontecimento, um povo vai desaparecer. Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro vão poder ouvir a trombeta soar e o seu nome ser citado nas nuvens celestiais. E o segundo acontecimento, ele descerá. Sabemos que após o arrebatamento haverá grande tribulação. E a Bíblia diz que nunca houve e nunca mais haverá coisa igual. E após isso haverá o milênio de Cristo, o reino milenial de Cristo. E após o reino milenial, ele vai pisar no Monte das Oliveiras com a sua igreja. Oh, irmãos, que gozo será, que alegria será para aqueles que estiverem ali com ele e retornarem aqui no globo terrestre com o Salvador. Oh, irmãos, onde nunca mais haverá nem choro, nem tristeza, nem dor, nem pranto, ao lado de Jesus para toda a eternidade. Então eu te convido nesta manhã, aceite a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Se você não tem a tua Bíblia, se você nunca ouviu falar de Jesus, se você não conhece nada acerca do Senhor Jesus, vá correndo comprar a tua Bíblia. Ainda dá tempo. Estude, querido. Estude, abre a tua Bíblia. Abra, leia. Estude
porque Ele te levará à compreensão do que está aqui dentro. Evangelho de Lucas 24, 45. Ele vai abrir o seu entendimento para que você saiba quem está falando com você aqui, não quais, quem está falando com você aqui. Quem é o Espírito Santo? Ele vai falar com você, tá bom? E eu agradeço essa oportunidade e peço aos irmãos que continuem orando pelo meu lar, pelos meus filhos, pela minha família inteira. Nós somos carentes das vossas orações.